Amados, essa passagem nos mostra claramente que nossa mente é confundida pelo inimigo quando nós cometemos pecados. Existe sempre uma oferta por trás da tentação. Certa vez, John Piper, é um pregador batista americano, disse para uma pessoa que ligou para ele pedindo ajuda porque não conseguia se livrar de um certo pecado. Havia um pecado que ele cometia contumazmente, todos os dias, e ele diz, eu não consigo me livrar, me ajude, né? Provavelmente procurando uma oração daquelas que as pessoas dizem de libertação, em que uma pessoa põe a mão na cabeça do outro e resolve o problema de tentação dele, e a gente sabe que isso não existe. Piper diz então para aquele homem, você peca porque você escolhe errado. Se você sabe que não deve pecar, o Espírito Santo já está falando com você. Você pensa antes, você está consciente antes de que é errado, e mesmo assim você vai e faz de novo, você peca porque você quer, disse ele. Crie situações onde você possa vencer, chame pessoas para te ajudar, se abra, se você realmente não quer pecar, crie situações que não te deixam pecar. E ele fala também com aquela pessoa, você precisa romper com o laço de pecado que existe entre você e o pecado. Você precisa quebrar, romper esse laço. Você precisa vencer uma vez, e vencer duas, e vencer três, até que isso se torne prática na sua vida. Mas a decisão é tua, porque o Espírito Santo já fez a parte dele. Eva era inexperiente, ela não sabia dessas coisas. Ela nunca tinha sido tentada, ela nunca havia pecado. Né? Então, como Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a astuta serpente enganou a mulher. É assim que Paulo fala. Temo acerca de vós que assim como a serpente enganou a mulher, também confunda os vossos pensamentos, a vossa mente, também envolva a vossa mente. Então, o pecado, todas as vezes que nós o cometemos, é uma guerra, a velha guerra do Jardim do Éden, entre a serpente e Deus a respeito do coração do homem. E todas as vezes que nós pecamos, que nós caímos, alguma coisa desta guerra nós estamos vendo acontecer, ou nós estamos vendo não, nós não vemos acontecer, mas estamos participando dela. Portanto, queridos, todas as vezes que cedemos a uma tentação, que cedemos a um pecado, que praticamos um pecado que anteriormente já sabíamos que era. E não se esqueça que muitas vezes pecado não é só atitude ativa, positiva. Às vezes pode ser uma atitude negativa. O deixar de fazer algo que precisamos fazer também é considerado pelos céus pecado. Tiago foi muito claro ao escrever, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a omissão, o deixar de fazer o bem, o deixar de atender uma ordem é desobediência, e desobediência é pecado. O pecado, ele não é só ativo, ele não é só positivo, no sentido positivo de ação. Ele é também no sentido de omissão, de desprezar a ordem dada. Eva fez exatamente isso. Ela desprezou uma ordem clara. Primeiro, deu uma aliviada. Não foi uma ordem, foi um aviso, foi uma sugestão. Pode acontecer aí de vocês morrerem. Não, ele disse, certamente morrereis. Certamente morrereis. Ela duvidou da palavra dele. E nós temos que prestar atenção nisso. Tomar cuidado no nosso relacionamento com Deus. Com o que falamos, com o que pensamos. Às vezes murmuramos, às vezes reclamamos, às vezes há uma insatisfação no nosso coração. Alguém já disse para você alguma vez que a insatisfação para o cristão que conhece a palavra e conhece a Deus é pecado? Alguma vez alguém disse para você, claramente, como eu estou dizendo agora, que a insatisfação no coração do crente é pecado? Porque é. Se você nunca ouviu isso, deixe-me dizer, a insatisfação é pecado.
Porque nós temos que estar satisfeitos no Senhor. Ele é suficiente para nos satisfazer. Quando nós confiamos nele, para saber que ele pode fazer tudo por nós, e que ele está cuidando de tudo a respeito do nosso bem, inclusive com as ordens que ele nos dá, como ele deu para a mulher e para o seu esposo, para Adão e sua esposa ali no Éden. Ele está, na verdade, cuidando de nós, ele tem o melhor para nós. Você já parou para pensar alguma vez que os filhos de Israel que saíram do Egito, morreram no deserto, não foi porque simplesmente duvidaram do poder de Deus? Eles não duvidavam do poder de Deus porque eles já tinham visto Deus agindo. É isso que muitas vezes as pessoas que cobram hoje em dia por milagres, 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 não entendem. É que ver milagres não desperta a fé. A fé vem do amor que temos por Deus ao ouvir sua palavra. Quando a palavra de Deus revela Deus ao nosso coração, esta palavra desperta fé em nosso coração. E nós temos que, por fé, amar a Deus. Eles caíram no deserto não porque duvidaram do poder de Deus, eles duvidaram do amor de Deus, eles duvidaram do cuidado de Deus, eles duvidaram do caráter de Deus, eles duvidaram de que Deus era fiel para cumprir o que prometera. Assim somos nós quando pecamos. E esses pecados podem vir de várias formas. Murmurando, reclamando, aceitando a insatisfação em nosso coração. Queridos, eu não sou um cristão melhor que os outros. Eu não me considero um cristão acima dos outros espiritualmente. Eu estou lutando a mesma luta diária contra os pecados. E pecados simples, e pecados difíceis, e pecados pequenos, e pecados grandes, e pecados visíveis, e pecados invisíveis. Estou lutando todos os dias, como todos os irmãos lutam. Mas se tem uma coisa que muito cedo na minha vida espiritual eu aprendi para lutar contra o pecado, é que eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no modo de Deus, que do jeito de Deus é o jeito certo. Que nós não caiamos no mesmo pecado que Eva caiu. Ela olhou para o fruto. Ela olhou para o pecado. Ela viu que o fruto era atraente. Ela viu que o pecado era atraente. E ela entendeu que o pecado traria lucro, crescimento para ela. Muitas vezes nós pecamos, ou nos mantemos em situação de omissão de pecado, porque pensamos que desse jeito pode ser melhor, ou que é favorável, ou que é agradável. E cometemos o mesmo erro, exatamente o que Paulo falou aos Coríntios, quando ele disse: temo a respeito de vós, que assim como como a serpente enganou a Eva, que Satanás corrompa as vossas mentes. Que nós estejamos alertas com relação a isso, queridos, vigiando todos os dias, hoje, amanhã e cada dia da nossa vida, para não irmos contra o Senhor, para que a consequência terrível do pecado não se abata sobre nós. Que o Senhor enche o teu coração de satisfação, de amor a Ele e de desejo de obedecê-lo. Em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Amém.